É forte, né? E mesmo assim a gente reclama desse Deus. Você vê que o Deus é tão perfeito e a gente consegue reclamar. A gente consegue falar, olha, o Senhor não está comigo, o Senhor não olha para mim, o Senhor não faz nada para mim. A gente consegue reclamar, mas consegue ser como Adão e Eva. Consegue ser como Eva, que deseja algo a mais, sendo que já temos tudo. Fujam! Fujam! Ei! Fujam! Saiam do meio! Que essa geração vai perversa está fora das escrituras. Aquilo que desagrada ao Senhor automaticamente desagrada a mim também, como teu servo. O temor do Senhor faz que nós venhamos se desviar de pecado. Não me diga que essa geração é extravagante. Se ela é extravagante pelo pecado. Eu preciso somente da palavra. É suficiente. E se eu sair dela, eu estou enganado. Onde a palavra de entrar? Onde a palavra de justiça? Se não houver mudança no caráter, qualquer manifestação que se diz ser pelo Espírito Santo é falsa. O mundo vos odeia. Be like Jesus Christ. Don't know why you're clapping. I'm talking about you. Amais escuta que todas alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Não existe um ser humano que não seja dependente. Ele é dependente de algo. Ele precisa ser dependente. Sabe por quê? Porque a vida se torna o quê? Ela se torna um cronograma. É fato. Ela se torna algo que você vai fazer com frequência. Então, às vezes, por exemplo, olha, eu sou dependente, por exemplo, fora da igreja, vamos pensar um pouco lá fora. Eu sou dependente de exercício físico. Poxa, glória a Deus. Ela vai lá, ela se exercita, ela faz todo dia a sua caminhada, né? Ela faz ali todo dia o seu lazer, o seu momento onde ela desestressa, ela alivia o seu corpo, a sua mente. Isso é muito bom. E o que eu quero trazer para você é que, aonde está a sua dependência? Aonde você está depositando essa dependência? Domingo agora vai ser Santa Ceia. Eu creio, amado, que nem todo mundo quer ser dependente do Senhor. Eu creio que nem todo mundo tem essa disponibilidade, essa vontade de falar assim, olha, eu sou totalmente dependente ao Senhor. Por que que é tão enfatizado aqueles dois ladrões lá ao lado de Cristo? Porque um deles, ele entendeu que no momento que ele vai morrer, no momento que ele vai parar de existir, ele pensa assim com ele, olha, se eu tivesse uma única chance, eu nunca mais ia largar esse cara. Se eu tivesse uma única chance de provar o valor da minha vida, que não teve valor nenhum, eu não fiz nada, não sou nem digno de estar do lado dele, mas eu tivesse uma única chance, eu daria o meu melhor para honrar esse homem. Glória a Deus. Então, aquele homem, ele entendeu que a dependência de servir a Cristo era muito maravilhosa, era muito boa. Então, amado, para pensar, todo mundo tem uma dependência, você só precisa saber lá aplicar. A Bíblia fala isso, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então não quer dizer que isso é algo ruim, ser dependente. Você só tem que saber o que você vai escolher para a sua vida. Só isso. E às vezes muita gente se apega, olha, eu acho muito forte essa palavra que fala assim, uns confiam em carros, outros em cavalos, não é verdade? Quer dizer, eles se confiam na força do seu próprio braço, mas eu confio no Senhor dos Exércitos. Quer dizer, ele entrega totalmente a dependência de servir a um Deus vivo, a um Deus que ele sabe que se necessário for, vai abrir a cratera do chão, vai engolir os inimigos, mas vai salvá-lo em nome de Jesus. É forte isso, é totalmente forte. E às vezes nós somos o que? Casados, né? Por exemplo, sou casado com a minha esposa ali, eu sou totalmente dependente dela. Não, amado. E olha só, a serpente começa a trabalhar na mente da Eva de uma maneira em que a Eva se sente seduzida. Primeiramente vem uma sedução quando querem quebrar sua dependência com Deus. Olha, tá frio hoje, eu não vou pro culto. Olha, hoje não tenho necessidade de sair da minha cama, tá tão bom, né? Olha, hoje vai ter final de jogo. O pastor é palmeirense, mas ele tá aqui, toda vez. Você vê, ele tá aqui, ele não falta. Pode o jogo tá rolando lá, o pau tá comendo, mas ele tá aqui. Mas por quê? Porque ele se sente dependente de Cristo, não do Palmeiras. Se sente dependente de Cristo. Então assim, a Eva, por um momento ela esqueceu. Ela parou para, em vez de parar para refletir, não. Ela parou para dar ouvidos. Foi só um mínimo detalhe de um investimento da serpente contra a vida de Eva. E o pior não é nada.
que além de tudo a Eva convida Adão para participar desse pecado. Então assim, a desobediência eu creio que para Deus foi muito pior do que comer o fruto, amado. Não pensa você que só porque comeu o fruto, não, foi a desobediência. Então o fato de você às vezes ficar na sua casa pensando que não precisa buscar a Deus é muito pior do que comer o fruto. É muito pior, não veio buscar, não veio adorar, não veio se prostrar, então é muito pior, amado, é muito pior. Você acha que você pode ter algo a mais, só que o seu algo a mais é Jesus, amém, glória a Deus? O que você precisa é Jesus. Eu já tentei às vezes pensar e falar, olha, eu vou fazer outra coisa, eu vou para outro lugar, eu vou descrer, eu não quero mais saber de igreja, mas, amado, é tão bom ser dependente de Deus. Aleluia. É maravilhoso. Minha vida ela flui, a minha vida tem sentido, quer dizer, minha vida tem alegria. Nos mínimos detalhes eu vejo cores que quando eu estou fora eu não consigo ver, sabe? Eu sinto coisas que eu não consigo sentir quando eu estou na presença de Deus. Então, isso daí é algo que você tem que carregar para a sua vida toda. Falar, olha Senhor, eu tenho o prazer de ser dependente. E olha que tão forte que é, eu até tinha uma vez comentado com o pastor junto sobre isso. A Eva ouviu a serpente, grava isso. A Eva ouviu a serpente, Adão ouviu a Eva, mas ninguém ouviu mais a Deus. Não é? Pararam de ouvir a Deus, os dois. A Eva dá ouvido à serpente, Adão dá ouvido a Eva, mas ninguém escuta mais a Deus. E quando Deus chama, o que é a primeira coisa que eles vão fazer? Se esconder. É automático, quando você peca com Deus, você tem vergonha. Quando você pisa na bola com Deus, quando você deixa de fazer aquilo que Ele te propõe a fazer, você vai se esconder, amado. Você vai que nem um cachorro para debaixo da cama, né? Que nem quando você é criança, a mãe está com chinelo, você corre para debaixo da cama. Uma vez eu tomei uma surra. Eu tenho meu avô como meu pai. Eu fui, desde pequeno, eu cresci separado, né, do meu pai. Com 4 anos meu pai foi embora. Não é história triste não, é só para você entender, né? E ali o meu avô tomou totalmente o lugar do meu pai. Ele tinha que jogar bola, meus tios também, quer dizer, ele tinha que me ensinar a empinar pipa. Tudo aquilo que um pai tinha que fazer, ele não estava. E sabe o que era o mais triste para mim ainda? Que quando chegava no dia do aniversário, eu queria meu pai do meu lado. Pelo menos no aniversário. Mas ele não estava. Hoje eu falo com meu pai, eu tenho contato com ele. Aí você fala, mas é a mesma coisa? Não é. Me perdoa, mas não é. Eu posso tentar amá-lo, eu posso tentar fazer bem para ele, mas ele ainda não representa um pai para mim. Você consegue entender como que isso marca na vida de um ser humano? Isso marca de uma forma que tipo assim, transforma a vida dele todinha. Eu entendo o desgosto às vezes de Deus com Adão e Eva, com a humanidade. Acho que a partir daquele momento ali, Deus ele pensa assim, olha, dá até vontade de não chamar vocês mais de filho. Mas para isso que Jesus veio, glória a Deus, para que aquele que está debaixo da autoridade de Cristo, aquele que aceita Jesus como seu único Salvador, não há mais condenação sobre ele. E para que nós venhamos ter uma vida estruturada com Deus, hoje eu quero te convidar a marcar 4 passos aqui. Ó. Eu fiz isso uma vez, não sei se o pastor Júnior lembra, abra lá em Atos. 4 estruturas de uma pessoa que é de um ser que se torna totalmente dependente a Deus. Atos capítulo 2. Amém. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Você vê que interessante? Aqui nós estamos falando da igreja primitiva. Primeiro passo de igreja em toda a nossa existência, né? Onde eles começam a entender a necessidade de ser dependente de Jesus Cristo. Como eu falei, alguns só trocam a sua dependência um por outras. Tem pessoa que consegue largar vícios, tem pessoas que conseguem largar a prostituição trocando. Ele largou o vício por outra coisa, ele troca, ele só substitui. Mas quer dizer, ele ainda continua dependente de algo. Eu quero te dizer que alguém bem estruturado, alguém que vive uma vida de verdade, está somente dependente de Cristo. Glória a Deus. E aqui são 4 marcações, 4 marcos. Por quê? Nós vamos estruturar uma vida com Deus. Aleluia. Vamos estruturar. Você acha com todo o coração, se a igreja aqui toda a igreja, eu não estou falando só nós que estamos aqui, todos estivessem perseverando na doutrina, os cultos teriam deficiência? Todo culto teria as pessoas estruturadas, é isso que eu quero dizer.
Então por isso que você percebe que quando existe algum culto, por exemplo, sexta-feira, vem menos, domingo vem mais. Quer dizer, se as pessoas todas perseveram numa só coisa, se elas entendem que são totalmente dependentes de Cristo, ela não tem vontade de ficar fora de outro lugar, e sim na presença de Deus. Você vê o Davi, que exemplo de homem era Davi, que por mais que pecasse, amado, eu olho aquele homem ali e eu falo assim, meu Deus do céu, como é que ele conseguiu chegar num nível de intimidade tão grande quanto ele chegou? Ele podia pecar, ele podia errar, mas olha, ele se lançava e falava, enquanto eu me calei, os meus ossos secaram. Enquanto eu fiquei quieto, enquanto eu não abri minha boca, enquanto eu não te busquei, os meus ossos secaram. Quer dizer, eu morri de dor, eu morri de sofrimento, eu morri de agonia, porque eu sei de onde vem a minha verdadeira alegria. Na presença do Senhor há abundância de alegria. Enquanto você vive uma vida com Deus, amado, vale a pena. E aqui, nós vamos formar o primeiro marco. Isso aqui é a primeira coluna, a primeira estrutura. Eles perseveraram o quê? Doutrina. Então, digamos aqui, que é o primeiro. Amém? Primeira marcação aqui, primeiro marcos, primeira estrutura. E por que eles perseveraram na doutrina? Porque a doutrina é como se fosse uma lei. Aquilo que é imposta tem que ser cumprida. Então, por exemplo, aqui tem uma liturgia, aqui tem um horário, certo? Então tem que cumprir o horário. A gente tem que cumprir totalmente o que é determinado a ordem do culto. Por exemplo, começou com oração, aí já vem o louvor, tem toda uma liturgia. Então, é uma doutrina. É uma doutrina, o pastor Júnior falou que agora ninguém vai mais poder vir de calça jeans. É uma doutrina, vai ter que vir todo mundo de calça social. É uma doutrina. Está entendendo, glória a Deus? E precisa dessa doutrina, por quê? Porque senão as pessoas ficam com as rédeas frouxas. E aí ela fica com a rédea frouxa, ela vai entender igual a Eva. Eu preciso de mais entendimento. Você pode perceber que todo mundo que se desvia é alguém que não concorda com alguma coisa dentro da igreja. É fato. O pastor não fala mais comigo. Os obreiros não estão nem aí, só eu que limpo, só eu que faço isso. Ela vai se chateando, mano. Ela vai guardando mágoa, ela vai tirando aquela dependência de sentir o amor de Deus e trocando por outra coisa. E é isso que você não pode fazer, trocar o amor de Deus. Pode, amado. O amor de Deus não é figurinha, não é moeda, não é algo que você pode simplesmente falar assim, não quero mais, agora eu quero. Não, é algo que tem que ser valorizado daqui para toda a eternidade, em nome de Jesus. Então, como a gente formou aqui a doutrina, a gente entende que a doutrina ela é necessária, ela é importante, precisa ter. Não é a única coisa, não, é um complemento, entenda bem. Você pode perceber, é o Pai, o Filho e o Espírito, é um complemento de um Deus maravilhoso, amém? De um Deus maravilhoso. Quando você entende que é um complemento, um completa o outro. Para analisar. Olha, o Deus Criador, Ele criou tudo e Ele é poderoso. Bênção. Quer dizer, quando eu orar, eu vou orar para esse Deus sabendo que Ele vai lutar em meu favor. Amém? Amém. Deus poderoso, Deus Criador. Ele cria coisas, por exemplo, Ele criou algo para mim que eu creio ali que realmente foi Deus, só Deus na minha vida. Se não fosse Ele fazer aquilo ali, não ia acontecer. Amém? Então quer dizer, primeira parte de Deus, né? Aí depois vem o Espírito Santo, eu falei, Deus Filho. Quer dizer, se não morresse por você, se não subisse na cruz, você continuaria com o mesmo pecado todos os dias. O pecado reinaria na sua vida todos os dias, não teria como apagar. É praticamente Jesus pegar uma borracha, apagar e falar assim, começa aí uma nova história, menino. É isso. Aí vem o Espírito Santo, porque sabe que todos os dias você vai ter batalha, todos os dias você vai ter alguma luta, algum problema para enfrentar. Sendo assim, Ele te consola todos os dias e todas as noites. É forte, né? E mesmo assim a gente reclama desse Deus. Você vê que Deus é tão perfeito e a gente consegue reclamar. A gente consegue falar, olha, o Senhor não está comigo, o Senhor não olha para mim, o Senhor não faz nada para mim. A gente consegue reclamar, mas consegue ser como Adão e Eva. Consegue ser como Eva, que deseja algo a mais, sendo que já temos tudo. Então a doutrina, ela é necessária para você perseverar. Glória a Deus. Eu estou falando de pessoas aqui, que trouxeram o Evangelho para nós. Eu estou falando de pessoas que morreram para que o Evangelho chegasse até aqui. Não pense só, foi só Jesus, não. Jesus não escolheria 12,
Jesus escolheria 12 homens simplesmente por escolher. Não, tinha fundamento, tinha dependência na vida daqueles homens, tinha necessidade daqueles homens existissem para que você conhecesse o Evangelho hoje. Cada um deles correu por 4 cantos aí do mundo, escrevendo carta que nem maluco, vivendo que nem louco, fugindo, sendo preso, escaldado, morto, decapitado, para que o Evangelho chegasse a você hoje. Aleluia. Glória a Deus. Então a doutrina, mano, ela é necessária. Foca na doutrina, porque é algo que vai te salvar. Tem que ler a Bíblia, vou ler, é doutrina. Tem que louvar a Deus de manhã, é prova. Pergunta para minha esposa se todo dia de manhã, todo dia de manhã, é minha rotina. Eu acordo, faço café, eu vou lá, faço café porque ela está dormindo. Ela e o Isaac, está dormindo. Aí eu vou lá, faço café, já começo a fazer a tapioca, o louvor está rolando. O louvor está lá. Eu já estou aqui, já na adoração, já acordo cedo já adorando. Porque se tornou uma doutrina, se tornou algo dependente para mim. Se eu não fizer, amado, meu dia não é o mesmo. Se eu não fizer, meu dia não rende. Amém? Porque depois eu vou ter que sair lá fora, o mundão está aí. O mundão está aí, você vai ter que sair, você tem que estar pronto, tem que estar com a couraça, como está lá em Efésios. Você já tem que sair preparado com a armadura, porque o que vier pela frente, você sabe que tem um Deus que vai te direcionar em nome de Jesus. Glória a Deus. Então a doutrina está aqui. Não é igual Chaves, não, só os inteligentes podem ver. Eu estou dando um exemplo. Está aqui a doutrina, é uma marcação. Glória a Deus. Aí no segundo, o que é aí que está o segundo? Depois da doutrina, a comunhão. Glória a Deus. Como é que eu tenho comunhão? Na sua casa. Quando Jesus fala assim, olha, fecha a porta do teu quarto lá, ora em secreto e fala com o teu Pai. Isso se chama comunhão. É comunhão. É a comunhão entre você e Deus. É a comunhão entre você e o Espírito Santo. Foi o que eu falei do louvor. É a comunhão. E para ficar legal, como a gente marcou a doutrina, vou colocar a comunhão aqui, outro pilar. Isso são pilares de pessoas dependentes de Deus. Amém? Glória a Deus. Então assim, colocamos a comunhão para quê? Para entender que a comunhão, ela vai dar liga na doutrina, para que a doutrina não seja tão que esmagadora. Porque se tiver só doutrina, você vai se entristecer. Você vai falar, caramba, é tão chato ficar na igreja. Posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo. Mas aí vem a comunhão com Deus, que te dá o quê? Um refrigério. Te dá uma alegria de perseverar na doutrina. Sabendo que tem comunhão com Deus, você não vai ser tão reclamão. Você não vai querer desistir. Tendo comunhão, você não vai pensar e abandonar o Evangelho. Você vai prosseguir em nome de Jesus. Glória a Deus. Tem uma palavra que fala assim, olha, eu quero seguir e conhecer ao Senhor e prosseguir. Não é só seguir, prosseguir. Então são 2 passos, né? O seguir já é um, o prosseguir é outro. Quer dizer, não é só ir lá. Não, eu tenho que prosseguir, eu tenho que ir além. Isso significa de pessoas dependentes de Deus, pessoas que vão além, não se acomoda só num lugar. Então a comunhão é necessária para isso. Você tem que ter comunhão com seu marido, tem que ter. Sua esposa. Pode perceber que quando um casamento não tem uma vida saudável, só tem guerra, só tem briga, só tem discórdia. Se não tiver comunhão, não vai para frente. Pode perceber que se minha esposa não vier, eu falo, vamos, tem que vir. Não vem. A gente já começa a criar um atrito. Já começa. Fica aquele negócio, aí eu já chego em casa já bravo, porque eu vim sozinho. Aí já a comunhão já começa a perder. Eu lembro que tem um amigo meu do aeroporto que ele fala assim, aí, quem está na comunhão aí? Quer dizer, ele já queria trabalhar em paz. Ele chegava e às vezes o aeroporto era uma loucura, avião para lá, avião para cá, a gente correndo, atendendo avião lá. E ele falava assim, ei, quem está na comunhão? Porque ele já não queria confusão. Então, quer dizer, comunhão é sinônimo de comum acordo em nome de Jesus, amém? Então quando você obedece a Deus, você tem compromisso, você está nos cultos, você tem prazer na palavra, no louvor, tudo isso significa comunhão. Quer dizer, você concorda com Deus. E está escrito assim, ó, o que 2 de vós ligares na terra será ligado no céu. Quer dizer, quando eu concordo, tenho comunhão com você, estamos na mesma fé. Olha só a importância da comunhão. Pedro estava preso, a igreja estava orando. A igreja estava orando em comunhão. Amém? Através da oração da igreja, Pedro saiu da prisão. Paulo e Silas estavam lá, ó, acorrentados. Os 2 entraram numa comunhão. Vamos louvar? Vamos. E glória a Deus e aleluia. Glória a Deus e aleluia. Que tome louvor. O terremoto aconteceu e as cadeias foram quebradas em nome de Jesus.
Forte, né? Você vê a importância da comunhão. E você vê que ela está o quê? Alicerçada junto com a doutrina. Não foge uma coisa da outra. Amém? Então nós colocamos a comunhão e a doutrina. Qual que é o terceiro, Marcos aí? Terceira marcação. O partir do pão. Outra coisa fenomenal. Partir do pão nada mais é que a vontade de dividir tudo aquilo que você tem com o seu irmão. Jesus falou assim: olha, se você tiver 2 túnicas, sabendo que seu irmão não tem nenhuma, dê uma para ele. Só foram 2, hein? Não falou de 10, ele falou de 2. Então ele está querendo dizer assim, ó, parta o pão com seu irmão. Então olha só a gravidade do assunto. Nós estamos falando de ser dependente de Deus. Então imagina você, tem o Evangelho, você é um embaixador da palavra, diz a Bíblia, amém? Você é embaixador de Cristo, você que representa Cristo. Eu lembro até hoje que o embaixador, ele chegava lá no aeroporto, ó, na alfândega, ele passava na frente, mano. Acabou, a fila dele era diferenciada. Então entenda bem, você por ser embaixador de Cristo, você tem que ser diferenciado. As pessoas têm que saber, ali está andando um embaixador. Ali está passando uma pessoa que realmente tem uma vida com Deus. Que se ele orar, eu sei que eu posso ser curado em nome de Jesus, porque ele orou e Deus, ele ouve a oração do justo, amém? Eu tenho certeza que se ele falar uma palavra ao meu coração, com certeza a minha vida vai ser transformada, porque Deus vai usar a vida dele. Em nome de Jesus. Olha que diferença. É um embaixador. Você vê que é tão responsável esse nome. Você vê que o Gustavo Lima, eles chamam ele de embaixador, né? Do sertanejo. Você vê o peso que tem, porque ele é a figura mais importante do sertanejo. Então quando você é um embaixador, você se torna importante para o reino de Deus. Glória a Deus. Então o partir do pão, quando você é uma pessoa que representa o reino de Deus, se você tem o Evangelho e não leva, você está pecando. Pecou. Olha, tem o Evangelho, eu tenho a palavra de salvação, como disse o Pedro lá. Olha, para onde eu vou se só o Senhor? Aquele momento ele fala para Jesus, só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Porque Jesus enviaria o Espírito Santo de uma forma tremenda, que até Pedro entenderia aquelas palavras de vida eterna para levar para fora. Até o momento Pedro não tinha aquelas palavras. Até aquele momento Pedro ainda não entendia o Evangelho da maneira que ele ia entender. Mas quando Jesus consegue vencer a morte, quando Jesus envia o Espírito Santo, Pedro fala assim, agora eu também tenho as palavras de vida eterna, porque elas estão no meu coração. Olha que forte. Então assim, quando temos o Evangelho, quando podemos fazer alguma coisa por alguém e não fazemos, quer dizer, pecamos. Aquilo que você sabe que tem que fazer e não faz, você peca. Então o partir do pão, estou vendo uma pessoa necessitada, estou vendo uma pessoa passando dificuldade, amado, mesmo que você não tenha, chama de canto ao pastor, eu sei que aquela pessoa, porque tem pessoa que tem vergonha, ela não tem coragem de chegar em mim, não tem coragem de chegar nos obreiros, no pastor, e falar assim, ó, eu estou passando fome em casa, eu não tenho uma blusa, tá um frio, e eu estou andando de camiseta, sabe, tremendo lá fora, mas eu não tenho nada para vestir. Ele não tem coragem, mas às vezes ele tem uma intimidade com você, ele tem uma comunhão com você. E como ele tem uma comunhão, ele vai e fala para você, eu estou passando dificuldade. E o que você faz? Na sabedoria, amém? Não vai chegar e falar, vou dar um testemunho. Ajudei o irmão que não tinha nada, aquele ali, ó. Não, pelo amor de Deus, chama o pastor, chama alguém e fala assim, olha, ele está passando dificuldade, ele precisa. Cortaram a água, cortaram a luz, chegaram aqui, ó, foi esses dias, eu estava com o pastor aqui, o rapaz chegou e falou, ó, tá o fulano, dá para cortar a luz, está sem comida em casa, pastor, opa, peraí, vamos pegar tudo que tem aqui, vamos para lá. Quer dizer, isso daí significa partir o pão. Quando celebramos a ceia, estamos partindo o corpo de Cristo, quer dizer, eu estou comendo do melhor e também estou te dando do melhor em nome de Jesus, glória a Deus. Então partir o pão é outra estrutura, eu vou colocar ela aqui, ó, já colocamos 3. Quais são as 3? Quem lembra aí? Vou martelar isso para você não esquecer nunca mais. Tá que nem seminário, né? Ó, doutrina, comunhão e partir do pão. Glória a Deus. Isso daí são sinais de pessoas estruturadas e totalmente dependentes de Deus, em nome de Jesus. Para finalizar, a última marcação aí. Partir do pão, cadê? Até eu me perdi aqui. E o último, nas orações. Quem pensa que oração não é importante?
Até depois o Espírito Santo fala, fica tranquilo que eu arrumo as suas orações. Fica tranquilo que eu arrumo. Fica tranquilo que você pode nem precisar falar nada. Mas Ele conhece tanto o teu coração, a palavra diz isso, que antes de você abrir a tua boca, Ele já sabe o que você vai falar. Antes de você falar, Ele já sabe. Então quer dizer, Ele sabe às vezes da sua angústia, sabe do sofrimento. É ver coisa pior, é ver uma mãe desesperada. Quer dizer, tem momento que ela vai chegar a ajoelhar, ela só vai chorar. Só vai chorar. Tem um cliente meu que perdeu o filho esses dias. Tem dois clientes, esse negócio de Covid está matando, e se não é Covid, parece que vem outra coisa relacionada, né, que está atrelado. Então assim, é difícil às vezes falar, dar uma palavra, você não tem às vezes nem, como se diz, palavras para poder expressar, nada para poder ajudar, você tem que falar assim, olha, que Deus conforte seu coração. Chega um momento que não tem o que dizer. Então eu entendo que a oração ela serve para isso, porque tem momentos que você precisa de consolo, você precisa falar com alguém, mas se eu falar com alguém ser humano, ele não vai entender. Então tem que ser Deus. Isso mostra a minha dependência a Deus. Isso mostra a minha dependência. Então a oração ela é necessária. Aí um planejamento, como eu estava te falando, poxa, fiz um planejamento, hoje eu vou só orar, eu vou só chorar, não sei, mas tá bom, hoje eu já estou bem, estou firme, estou forte. Vou pegar para orar por uma pessoa. Vou escolher uma pessoa da igreja. E por todo dia eu vou orar por ela. Passou uma semana, foi como Deus fez com Ezequiel. Você vai orar para aquele povo. Pega e ora por aquele povo. Aí quando você virar, passou um ano e pouco, vira para o outro lado e ora também. Então quer dizer, seleciona alguém que você vai orar. Porque a sua oração ela é muito poderosa. Ela é muito eficaz em seus efeitos. Isso é fato. Principalmente a oração de manhã. Tenho certeza que minha mãe clamou muito, tenho certeza que a mãe do pastor chorou muitas noites orando, mesmo que fosse do jeito dela. Mas na época ela não era convertida. Amado, o que fala é o coração junto com o Espírito Santo, pode ter certeza. O que fala é o coração diante de Deus. Tem momento que não precisa de palavra, foi como eu disse, o importante é você saber o valor da oração. Então eu coloco a oração ali, amém? 4 marcações totalmente firmadas de pessoas que amam a Jesus, que são totalmente dependentes da palavra, totalmente dependentes do poder de Deus. Então nós temos 4 marcações. Só para reforçar: doutrina, comunhão, partir do pão e oração. Então lembra da oração. Ora pelos seus pastores também, tá? Pode orar, viu? Que a gente precisa. Ora, que a palavra diz assim, quando vai desgarrar as ovelhas, precisa ferir quem? Os pastores. O pastor desabafou esses dias aqui no culto. Chegou, rasgou, o coração. Não estou aguentando mais. Por quê? Porque o povo não persevera na onde? Na doutrina. É fato. Se tivesse doutrina, o pastor não ia fazer aquele apelo. Aquilo ali foi realmente um apelo da sua alma. Quer dizer, eu estou precisando, gente, que vocês entendam o Evangelho. Foi um apelo. Amém? Se nós somos pessoas totalmente estruturadas nisso, doutrina, comunhão, quer dizer, tenho comunhão com Deus e com o meu pastor, com os obreiros, com os membros, nós somos uma família aqui, amém? Glória a Deus? Você pode ter certeza que se você precisar de mim 3 horas da manhã, eu venho. Você pode me ligar, o pastor sabe disso. Você pode me ligar e falar, olha, eu estou necessitado, eu estou desesperado, não conseguiu falar comigo, liga para ela. Eu venho. Pode ter certeza, porque eu não te considero um membro da igreja, te considero alguém da família. Aleluia. Por quê? Porque isso é comunhão, foi o que eu te falei da comunhão. Oração, tenho que orar para você permanecer, para mim permanecer, para nós permanecermos. Por quê? Para justamente entender o propósito de Deus na nossa vida. Glória a Deus. Aí nós fechamos os 4. Acabou aqui as marcações. Falamos de dependência, falamos que Eva perdeu aquela dependência e automaticamente ela levou Adão a uma nova, quer dizer, a um novo tipo de dependência, que não era mais Deus. Falamos sobre tudo isso. Pronto, colocamos 4 para finalizar. Fechamos. Amém? Uma estrutura. Por exemplo, fechamos aqui os pilares, colocamos os blocos, espirituais, fechamos a barreira. Amado, pode vir o que quiser agora. Pode vir bater no que quiser, olha, vai vir um pecado, pode bater porque vai cair, vai vir um câncer, vai vir a destruição, vai vir a doença, pode bater que vai cair, porque nós somos pessoas totalmente dependentes de Deus, somos pessoas totalmente estruturadas na presença de Deus. Pode vir o que quiser do lado também, que não pode entrar, o que quiser, o adultério, o que for, não vai conseguir entrar, porque você firmou a sua vida em 4 lugares
totalmente voltados ao Espírito de Deus. E para fechar, quando se fecha tudo isso, o que te sobra? Em cima. Não recebo nada se não for do alto. E essa é a palavra de Deus.